Seu cão pode estar sofrendo agora mesmo enquanto você acha que está sendo o melhor tutor do mundo. Não por maldade, não por descuido visível, mas por gestos tão pequenos, tão diários, tão disfarçados de amor, que quase ninguém percebe que está cortando a confiança do próprio animal aos pedacinhos. A maioria das pessoas que amam cão jamais sonharia em machucá-lo. E ainda assim, isso acontece silenciosamente em milhares de casas todos os dias. Não porque o amor é falso, mas porque ele está sendo entregue numa língua que o cão simplesmente não consegue traduzir por inteiro. E essa é a parte que quase ninguém para pensar. Cães não medem amor pela sua intenção. Eles medem pela sensação de segurança que recebem, pela clareza do que vai acontecer a seguir, pelo respeito ao corpo deles, pela previsibilidade da sua presença e principalmente pela impressão de que a pessoa parada na frente deles está de fato escutando. Então sim, você pode adorar seu cão com tudo o que tem dentro do peito e ainda assim, sem perceber, fazer pequenas coisas que vão arrancando a confiança dele em silêncio. Não porque ele é dramático, não porque ele exagera, não porque ele é sensível demais, mas porque o que parece carinho para um humano pode soar confuso, invasivo ou até assustador para um cão. E hoje vamos abrir um por um 7 erros do dia a dia que ferem seu cão muito mais do que você imagina. Coisas comuns. Coisas que você provavelmente já fez hoje, sem maldade nenhuma, e preste atenção especial até chegar no sétimo, porque é justamente aquele que mais gente defende, aquele que muitos chamam de educação, aquele que repetem achando que estão deixando o cão mais firme, quando na verdade pode estar produzindo o efeito contrário. Antes de começarmos, amigos, deixem o like e se inscrevam no canal, isso ajuda demais a continuar trazendo conteúdo assim. Agora prepare-se, porque o primeiro erro talvez seja o mais comum de todos, e você quase com certeza já o cometeu sem perceber. O cão lambe os lábios, desvia o olhar para o lado, congela o corpo por meio segundo, vira a cabeça devagar, dá um passo para trás, e só então, depois de tentar de tudo, ele finalmente rosna. E o que a maioria das pessoas faz nesse momento? Repreende justamente o rosnado, aponta o dedo, levanta a voz, fala num tom afiado. Não, para com isso, nem ouse rosnar. Mas o detalhe que muda tudo é o seguinte: o rosnado nunca foi o problema. O rosnado foi a última frase de uma conversa inteira que o cão já estava tentando ter com você. E você não percebeu. Cães oferecem sinais de desconforto o tempo todo, sinais educados, sinais discretos, sinais que quase ninguém aprende a ler porque ninguém ensina. E quando o animal finalmente sobe o tom porque os sinais menores foram ignorados e nesse exato momento ele é punido, o que estamos ensinando é uma coisa muito perigosa. Não me conte como você se sente, apenas aguente, apenas engula. E um cão que aprende que ser honesto é arriscado não vira um cão mais calmo, ele vira um cão mais silencioso, que são duas coisas completamente diferentes. Um não é confiança, é repressão. Um cão que se sente ouvido não precisa gritar com tanta frequência. Um cão que se sente ignorado descobre, cedo ou tarde, que tentar se comunicar com o humano não funciona. E esse é um dos jeitos mais discretos, mais sorrateiros e mais profundos de quebrar um vínculo. Sem briga, sem grito do tutor, sem cena visível. Só uma confiança que vai sumindo aos poucos, em pequenos pedaços, todos os dias. E aqui surge uma pergunta que talvez você nunca tenha parado para fazer. Quantas vezes seu cão já tentou te falar alguma coisa importante e você, sem querer, apenas mandou ele se calar? Porque o próximo erro acontece num momento ainda mais íntimo, num gesto que praticamente todo tutor repete várias vezes por dia, achando que está demonstrando o amor mais puro do mundo. Você abraça seu cão todos os dias achando que está enchendo ele de amor, e pode ser exatamente esse gesto que está fazendo ele se sentir preso. O abraço apertado, o rosto colado no focinho, a mão que cai do nada em cima da cabeça dele, o beijo na testa, o aperto no meio do sofá. Para você é puro carinho, para ele, em muitos momentos, é outra coisa completamente diferente. E aqui vem uma verdade que machuca um pouco quando a gente ouve pela primeira vez. Muitos cães não gostam disso. Muitos cães apenas toleram. Toleram porque conhecem você. Toleram porque são gentis. Toleram porque em algum momento da vida aprenderam que protestar não vale a pena. Mas tolerar e gostar não são a mesma coisa. Não são nem parecidas. E o cão sempre tenta avisar.
Quando ele vira a cabeça para o lado bem na hora do beijo, isso quer dizer alguma coisa. Quando o corpo dele endurece no meio do abraço, isso quer dizer alguma coisa. Quando ele boceja sem estar com sono, lambe os lábios sem motivo ou simplesmente paralisa enquanto você o segura, ele está falando. E quando a gente ignora esses sinais em nome do próprio amor, ensinamos para ele algo muito triste. O conforto dele importa menos do que o nosso impulso de demonstrar afeto. Um cão amado de verdade é tocado num jeito muito mais silencioso do que as pessoas pensam. A mão é oferecida antes do toque, não despejada em cima dele. A carícia desce pelo peito, não cai pesada sobre a cabeça. Ele tem espaço para se afastar sem ser perseguido pela casa. O contato é convidado, não imposto. E quando você acerta isso, seu cão deixa de se sentir manuseado e começa a se sentir compreendido. Mas se esse erro já é discreto, o próximo é ainda mais silencioso. Tão silencioso que muita gente nem percebe que vem cometendo ele desde o primeiro dia em que o cão entrou em casa. Hoje o sofá pode, amanhã o sofá não pode. Semana passada pular em você na chegada era a coisa mais fofa do mundo. Esta semana você gritou porque ele sujou sua roupa. Ontem o latido na janela fez você dar risada. Hoje fez você perder a paciência e mandar ele calar a boca. Para um humano, isso parece perfeitamente normal. A gente acorda de bom humor, a gente acorda de mau humor, a gente está cansado, a gente está animado e nossas reações mudam junto com o dia. Para um cão, no entanto, isso é um terremoto disfarçado. Cães vivem dentro de padrões. É assim que eles entendem você. É assim que eles tentam adivinhar o que vem a seguir. É assim que eles decidem se podem relaxar ou se precisam ficar em alerta. E quando as regras da casa mudam o tempo todo, dependendo de qual versão sua acordou naquela manhã, o cão simplesmente não consegue desenhar um mapa confiável de quem você é. E isso pesa muito mais do que parece. Existe um conceito estudado por uma pesquisadora chamada Lisa Horn, conhecido como o efeito de base segura. A ideia é simples. Para o cão, o tutor confiável funciona como um ponto fixo, uma espécie de âncora a partir da qual o mundo se torna possível de enfrentar. Agora pare e pense no peso disso. Seu cão usa você como âncora, e uma âncora só tem uma função: segurar. Se a âncora se mexe sozinha o tempo todo, o cão não tem onde se firmar. Se o seu tom de voz muda sem aviso, se as suas regras mudam de domingo para segunda, se as suas reações dependem do humor do dia, ele passa a viver em um estado constante de pequena incerteza. Não medo grande, não pânico, só uma vigilância de fundo que nunca desliga. E uma vigilância que nunca desliga vira um cão tenso, hesitante, que olha para você não com confiança, mas com cautela. E se você acha que isso já é grave, espere até descobrir o próximo erro, porque ele acontece todo santo dia, lá fora, na rua, num momento que você acha que está fazendo a coisa certa pelo seu cão. Toda vez que você puxa a guia para acelerar o passo, você está roubando do seu cão a parte mais importante do dia dele. Para você, o passeio é uma tarefa, é deslocamento, é sair, andar um pouco, gastar energia, voltar para casa, marcar o item da lista como feito. Para o cão, passear é absolutamente outra coisa. Passear é informação, é ler o bairro inteiro como se fosse um jornal aberto, saber quem passou por ali na madrugada, sentir qual cachorro estava nervoso, descobrir qual gato cruzou o caminho, notar o que mudou desde ontem, identificar o que é novo, o que é familiar, o que é seguro e o que merece atenção. O passeio não é só físico, é mental, é emocional, é uma das poucas oportunidades reais que ele tem no dia para entender o mundo em que vive. E aí entra o problema. Quando todo passeio vira anda logo, deixa isso, agora não, vamos, mais rápido, para de cheirar, para com isso, vamos embora. O cão perde a única chance que teria de processar a realidade ao redor dele. E lentamente, sem você perceber, o passeio deixa de parecer um momento compartilhado entre vocês dois e começa a parecer outra coisa. Começa a parecer ser arrastado por um mundo que ele nunca teve permissão de entender direito. Deixar o cão farejar não é mimo, não é fraqueza do tutor, não é falta de pulso, é deixar ele ler o jornal do bairro, é deixar ele se atualizar, é dar a ele o oxigênio mental que o corpo dele precisa. E quando você nunca dá esse tempo, a mensagem que vai chegando é uma das mais frias possíveis. Meu ritmo importa, o seu não. Para um cão, isso não é um detalhe pequeno, isso fica gravado.
Mas se esse erro já machuca em silêncio, o próximo é ainda mais traiçoeiro, porque ele costuma vir embrulhado nas melhores intenções do mundo, naquelas frases que parecem amor, mas que escondem uma armadilha invisível. Você acha que está ajudando seu cão a ficar corajoso e, na verdade, pode estar ensinando ele a desistir de pedir socorro. Ele precisa se acostumar com isso. Ela tem que ficar mais corajosa. Se eu insistir, ele vai ver que não é nada demais. Quem nunca disse uma frase dessas? O problema é que quase ninguém percebe a diferença entre uma exposição calma e gradual e um empurrão à força. Às vezes, o método de aproximação suave realmente funciona. O cão respira, observa de longe, se aproxima no próprio ritmo, descobre que aquilo não morde e cresce. Mas, em muitos casos, o que o tutor chama de construir confiança é, na verdade, sufocamento disfarçado de coragem. O cão está sobrecarregado, o cão não está enfrentando. O cão está sendo segurado dentro do medo pela pressão da guia, pela insistência da voz, pela teimosia de quem decidiu sozinho que aquele momento ia ser educativo. O estranho está perto demais, as crianças estão barulhentas demais, o outro cão é intenso demais, a sala está cheia demais, e ele não está aprendendo que o mundo é seguro. Está aprendendo uma coisa muito mais dolorosa, que mesmo amedrontado, mesmo tremendo, mesmo querendo sair dali, ele vai continuar sendo mantido naquele lugar pela própria pessoa em quem ele mais confia. E aí o medo deixa de ser só do evento. Ele começa a se grudar à figura do tutor. Um cão que se sente emocionalmente seguro pensa, mesmo sem palavras, quando eu não estiver bem, essa pessoa vai notar. Um cão empurrado pelo medo várias vezes começa a pensar de outro jeito. Quando eu não estiver bem, ninguém vem. Eu estou sozinho nisso. Confiança verdadeira não nasce de empurrão. Nasce de apoio, de escolha, de distância respeitada, de pequenas vitórias acumuladas. E se você acha que isso já parece pesado, espere, porque o próximo erro talvez explique de onde vem aquela carência que tantos tutores reclamam, sem nunca terem entendido que foram eles mesmos que ensinaram o cão a ser assim. Você mesmo treinou seu cão para ser insistente, barulhento e cansativo, e provavelmente nem desconfia disso. Funciona mais ou menos assim. O cão late na sala, você se vira na hora, o cão cutuca seu braço com a pata, você olha imediatamente, o cão chora, pula, empurra o focinho na sua perna e de repente conquista a sua atenção total. Em poucos segundos você está ali, presente, falando com ele, fazendo carinho, respondendo. E enquanto isso, todos os outros momentos do dia passam invisíveis. O cão deita do seu lado, em silêncio, e você nem nota. O corpo dele encosta de leve na sua perna enquanto você mexe no celular, e você nem sente. Ele atravessa a sala só para olhar você de longe e checar se está tudo bem, e você nem percebe. O brinquedo é deixado com cuidado aos seus pés, sem latido, sem barulho, e nada acontece. Ele faz uma passada calma pela porta do quarto só para conferir sua presença, e você está ocupado demais para reparar. Cães fazem pedidos de conexão o tempo todo, mas a maioria desses pedidos é discreta, quase silenciosa, tão sutil que escapa fácil. E aí entra o que ninguém te conta. Se a única forma que funciona para conseguir sua atenção é fazer barulho, o cão simplesmente aprende a regra prática da casa. Calma é invisível, intensidade é o que dá resultado, latir traz olhar, pular traz toque, insistir traz presença. E com o tempo, o que você mesmo reclama, aquela carência que parece grudar em você, aquela necessidade exagerada que cansa, aquela impressão de que ele nunca está satisfeito, é na verdade fruto do que vocês dois construíram juntos sem perceber. Não foi excesso de amor. Foi falta de notar quando ele tentou pedir amor em silêncio. Mas se até aqui tudo parece pesado, prepare-se porque o próximo erro é o mais defendido de todos, o que mais gente justifica em nome da educação, e talvez seja o que mais quebra um cão por dentro. E agora chegamos naquele erro que muita gente faz olhando o cão nos olhos com frieza, achando que está sendo um tutor firme e responsável. A voz dura, quase rosnada, a postura grande, peito estufado, dedo apontado, o puxão seco na guia, o não repetido várias vezes, mas não com clareza, e sim com raiva. As pessoas justificam isso o tempo todo. Ele é teimoso, está me testando, quer dominar a casa, precisa saber quem manda aqui.
Mas vamos ser honestos, na maioria absoluta das vezes o cão não está te desafiando, ele está confuso, ele não foi ensinado direito, ele está sobrecarregado ou ele está simplesmente com medo. E quando confusão é respondida com intimidação, alguma coisa muito específica acontece dentro dele. Ele não fica mais seguro perto de você, ele fica mais cauteloso perto de você, não porque te odeia, não porque virou contra você, mas porque o cérebro dele aprendeu que naquele tipo de momento você deixa de ser o ponto seguro e vira a fonte da pressão. Às vezes isso vira um cão que obedece sim, mas com o corpo encolhido, com menos brilho nos olhos, com menos vontade de se aproximar. E o mais impressionante é que existe pesquisa mostrando exatamente isso. A pesquisadora Rachel Casey, junto com seus colegas, encontrou um padrão em cães treinados com métodos mais aversivos. Eles se mostravam mais pessimistas em tarefas cognitivas, quer dizer, passavam a esperar resultados ruins do mundo, mesmo em situações neutras. Repare bem no que isso significa. Não é só o comportamento que muda, é o humor, é a forma como o cão começa a olhar a vida, não o que ele faz, o que ele sente. Então, quando ele já está perdido e a sua resposta é pressão em vez de clareza, você não está endurecendo o cão. Você está ensinando ele que o mundo é menos seguro do que parecia segundos antes. E o que vem agora é a parte mais difícil de engolir, porque é onde tudo isso se junta numa única ferida silenciosa. Se existe uma única coisa que pode quebrar um cão por dentro de um jeito quase invisível, é fazer ele se sentir pequeno justamente no instante em que ele mais precisava de você grande, mas grande de outro jeito. Não grande em voz, não grande em postura, não grande em ameaça, grande em presença, grande em calma, grande em direção. Pense em tudo que a gente passou até aqui, o aviso punido em vez de escutado, o abraço imposto em vez de oferecido, as regras que mudam conforme o seu humor, o passeio transformado em corrida sem alma, o medo empurrado em vez de atravessado junto, os pedidos calmos ignorados até virar barulho, a intimidação despejada em cima da confusão. Tudo isso, no fundo, é a mesma ferida vestindo roupas diferentes. É o cão chegando na sua frente perdido e recebendo, no lugar de orientação, a sensação de ser ainda menor do que já se sentia. Nada disso, e isso é importante, faz de você um mau tutor, faz de você humano. A gente cresce sem aprender a ler cachorro, a gente repete o que viu em casa, a gente confunde firmeza com dureza, a gente acha que amor é sinônimo de aperto, de atenção barulhenta, de regra inflexível. Mas tem uma coisa linda nesse animal que escolheu viver ao seu lado. Cães são absurdamente generosos, eles perdoam rápido, eles recomeçam todo dia, eles dão chance atrás de chance, e quando o seu amor finalmente começa a chegar até eles no idioma certo, com clareza, com calma, com previsibilidade, com escuta de verdade, todo o relacionamento muda. Ele para de obedecer por receio e começa a confiar por escolha. Ele para de viver em alerta e começa a viver em casa. Seu cão não está pedindo perfeição. Ele está pedindo previsibilidade. Ele não pede que você acerte sempre. Ele pede que você seja entendível. E falta um último detalhe que talvez seja o mais importante de toda essa conversa. Pare e pense numa cena bem específica. Imagine seu cão deitado te observando do outro lado da sala em silêncio, sem latir, sem pedir nada, só olhando. Aquele olhar não é à toa. Aquele olhar é uma pergunta. E a pergunta é mais ou menos assim: você é alguém em quem eu posso confiar hoje, agora, do jeito que você está? A moral de toda essa história, no fundo, cabe em uma frase: cães não pedem o seu amor, eles pedem o seu cuidado. E cuidado, na língua deles, não tem nada a ver com aperto, com voz alta, com presente caro, com mimos visíveis. Cuidado para um cão é sentir que o humano à frente dele consegue se controlar antes de controlar o cão. É sentir que a casa onde ele vive tem regras estáveis. É sentir que o medo dele importa. É sentir que o silêncio dele é notado. É sentir que o aviso dele é respeitado. Quando você se torna esse tipo de pessoa, alguma coisa profunda acontece. Ele para de te obedecer só porque tem que obedecer e começa a te seguir porque quer estar perto, e é aí que mora a verdade que pouca gente fala em voz alta. Talvez o problema do seu cão nunca tenha sido o seu cão. Talvez sempre tenha sido a forma como o mundo do cão foi construído ao redor dele. Então, agora, deixa eu te fazer uma pergunta direta daquelas que doem um pouquinho. Olhando para tudo o que você ouviu hoje, qual desses 7 erros você sabe, lá no fundo, que está cometendo agora mesmo com seu cão? Qual deles você reconheceu de cara? Não precisa ter vergonha.
Escreve nos comentários com sinceridade, porque é exatamente desse tipo de honestidade que nasce a mudança real. E se este vídeo te tocou de alguma forma, se te fez parar, repensar, olhar para o cão deitado aí do seu lado com outros olhos, então faz uma coisa simples antes de sair. Deixa o teu like, se inscreve no canal e fica perto porque a gente está só começando essa conversa.